Página 110 Marco 8. Uma canção para Chosen título nível 2. Minha mãe nos deixou com seu irmão, o velho amigo de meu pai, Minsik, que morava com sua mulher e 2 filhos na casa da família, que agora lhe pertencia. Tinha um emprego de motorista em um serviço de coletivos que proviam transporte para as fábricas locais. Mas ninguém na Coreia do Norte conseguia viver apenas de seu salário. Em 2002, o salário médio de um trabalhador era de uns 2.400 wons por mês, equivalente a cerca de $2 na taxa de câmbio não oficial. Isso não comprava nem 5 quilos de grão barato, e os preços continuavam a subir. Meu tio não tinha como alimentar mais 2 crianças. Mas minha mãe tinha o dinheiro da venda da casa, que ela usou para alugar um quiosque no mercado para a mulher de Minsik poder ajudar no sustento da família. O governo estava agora regulamentando os jangmadamsli, cobrando por espaços nos mercados cobertos-lhe, aceitando propinas pelos melhores pontos. A mulher de meu tio começou um negócio de venda de peixe e bolos de arroz, mas não era muito lucrativo. Minha mãe deu o dinheiro que restava para o irmão dela, mas ele se esgotou rapidamente. Página 111 Marco pouco depois de chegarmos, a irmã mais velha de minha mãe, Minhe, foi a Kovan para visitar o irmão. Ela se sentiu mal ao ver como estávamos lutando com dificuldades, e quando voltou para sua aldeia, Songnong-ri, bem no interior da zona rural, me levou junto. Seu marido era um funcionário aposentado do governo e seus filhos estavam crescidos, então decidiu que eu não seria um peso muito grande. A casa de minha tia era construída em estilo tradicional, com um telhado de palha e treves de madeira. Na frente havia um pátio de argila, em curva, com uma chaminé redonda de tijolos e uma grelha para cozinhar ao ar livre. Tia Minhe e seu marido eram gentis comigo, mas eu me sentia só sem minha irmã. Minha mãe chorava frequentemente. Levou um tempo até que eu me adaptasse à vida no campo. Raramente chegava energia elétrica na aldeia, e assim, ninguém contava com isso. Eles viviam como tinham vivido antes que a tecnologia sequer existisse. À noite, nos deslocávamos à luz do luar ou só das estrelas. Muitas mulheres vestiam saias tradicionais como vestimenta do dia a dia. As montanhas estavam em toda a volta, com fontes tão limpas e puras que se podia mergulhar a mão na água e beber. O mais elegante meio de transporte disponível era um carro de boi. Não eram muitas as casas que dispunham de relógio em Songnong-ri, de modo que acordávamos sempre que o galo cantava. Na maioria das vezes os galos eram bem precisos, mas às vezes não, e assim muita gente fica com o horário desregulado quando os galos deixavam de cantar na hora certa. Minha tia tinha muitas galinhas, e era minha tarefa ver as galinhas botarem seus ovos, e página 112 Marco assegurar que outras galinhas não os comessem, ou que ninguém viesse roubá-los. Eu tinha também outros trabalhos, como lavar a louça e trazer madeira da floresta, mas isso em nada incomodava. Além do mais, não estava mais enfraquecida pela fome. Na verdade, eu tinha faminta por tanto tempo que não conseguia parar de comer. Eu era como um filhote de passarinho, sempre que abria os olhos, minha boca se abria ao mesmo tempo, quando fechava os olhos, a boca se fechava. Também minha tia preparava para mim uma comida boa e simples, com pratos feitos de milho, batata e pimentões que ela cultivava em sua horta. Também cultivava batata doce para vender no mercado, mas guardávamos as folhas para nós mesmos comermos. Eram muito nutritivas. Os porcos comiam o que restava em nossos pratos. A casa tinha também um vinhedo ao redor, e eu senti o gosto da uva pela primeira vez. Foi como sentir o céu. Eu me recuperei muito rapidamente e ganhei de volta o peso que havia perdido. Até comecei a crescer. Não sou muito alta agora, mas creio que se tivesse tido bastante para comer durante toda a minha vida e não tivesse carregado tantos baldes d'água sobre minha cabeça, teria ficado muito mais alta. A filha adulta de minha tia era médica, tinha estuda numa faculdade de medicina em Aung. Morava com minha tia, minha prima estava praticando obstetrícia e ginecologia no hospital de Songnong-ri. Estava noiva de um policial local, num casamento arranjado. Eu gostava dele porque trazia para casa vídeos que a polícia tinha confiscado em Batida, página 113 Marco. Mesmo supondo-se que minha prima estava tratando de pessoas no hospital, o governo não fornecia medicamentos a ela ou a qualquer dos médicos. Nas cidades, os pacientes podem às vezes comprar seus próprios remédios no mercado negro, mas nas áreas rurais nem sempre isso é possível. Em Songnong-ri, o Jangmadang mais próximo ficava a mais de 8 quilômetros de distância e não havia uma estrada diretamente para lá. As pessoas tinham de atravessar uma montanha e cruzar um rio e um riacho, nem mesmo o carro de boi poderia fazer o caminho todo. Isso deixava muita gente sem socorro em situações de emergência. O governo incentivava todo mundo a ter seus próprios recursos, até mesmo os médicos, como parte da política justa de autossuficiência, e assim, médicos faziam seus próprios medicamentos tradicionais para tê-los à mão. Minha prima muitas vezes me levava com ela para as montanhas em busca de plantas, cascas de árvores e nozes, para usá-las em diversos tratamentos. Eu a seguia como um cachorrinho feliz, aprendendo o que era útil, o que era comestível, o que era venenoso. Os médicos em Songnong-ri tinham de ser agricultores. Também, eles cultivavam plantas medicinais e seu próprio algodão, para terem suprimento de curativos e ataduras. Mas sempre havia escassez de tudo. Nem mesmo nos hospitais de grandes cidades havia essa coisa de materiais à disposição. Ataduras eram lavadas e reutilizadas. As enfermeiras iam de quarto em quarto, usando a mesma seringa em cada paciente. Elas sabem que isso é perigoso, mas não tem alternativa. Quando eu vim para a Coreia do Sul, ficava pasma quando página 114 Marco médicos jogavam fora o instrumental que tinham acabado de usar comigo. Mesmo quando eu estava vivendo lá, não conseguia evitar um estranho sentimento de nostalgia pelo estilo de vida mais simples em Songnong-ri. Isso de outra maneira, mas todas essas experiências novas pareciam ser profundamente familiares. Lá em cima nas montanhas, cercada pela natureza, eu me sentia mais próxima do meu eu real do que jamais senti em qualquer outro período. De algum modo, era como estar vivendo na antiga Chosan, o remoto reino coreano, do qual ouvira de minha pequenina avó em Kovan. Creio
que ela tinha o mesmo anseio por um lugar que nenhuma de nós havia conhecido, que só existia em velhas canções e em sonhos. O ano que passei no campo me deu um lugar seguro para descansar e sarar. Mas não era meu destino ficar para sempre. Um dia, no início de 2004, minha mãe foi me visitar, trazendo notícias terríveis. Meu pai, condenado num julgamento secreto e sentenciado a trabalhos forçados num campo de prisioneiros destinado a quem comete crimes graves. Pensávamos que tinha sido condenado a 17 anos, mas depois descobriu-se que eram 10 anos. Não importava, porque dificilmente alguém sobrevivia muito tempo nesses campos. Eram lugares onde você não é mais considerado um ser humano. Os prisioneiros nesses campos não podem olhar diretamente para os guardas, porque um animal não pode olhar para o rosto de um ser humano. Normalmente não se permite que recebam visita de seus página 115 marco familiares, não podem nem mesmo escrever cartas. Passam seus dias fazendo trabalhos estafantes, comendo apenas um mingau ralo, de modo que sempre estão fracos e famintos. À noite os prisioneiros são amontoados em celas pequenas e forçados a dormir como peixe em lata, a cabeça encostada nos pés. Vivem o suficiente para lata, a cabeça encostada nos pés. Só os mais fortes vivem o suficiente para cumprir toda a sua sentença. Um frio passou por minhas veias quando me dei conta de que poderia nunca mais ver meu pai novamente. Mesmo se ele sobrevivesse, quando saísse eu já seria uma mulher adulta. Será que nos reconheceríamos um ao outro? Minha mãe queria que ficássemos juntos novamente. Assim me levou de volta a Covon e persuadiu seu irmão a deixar que nós três ficássemos com ele. Ela ganharia suficiente para nos sustentar. Minha mãe, eu e eu nos mudamos para um pequeno quarto, anexo à casa principal. Tinha uma cama muito pequena com um estrado de arame. Pusemos algumas tábuas em cima dela, mas ficou muito dura. Ainda sacudia bastante. Então atiramos e dormíamos juntas no chão. Do lado de fora havia uma pequena cozinha ao ar livre, sob um pequeno telhado, através do qual a água pingava nas panelas quando chovia. Depois, meu tio e alguns amigos construíram para nós uma parede, para que pudéssemos manter o fogo aceso. Moramos lá durante os 2 anos seguintes. Covon era uma cidade muito menor que Esan, e as pessoas eram muito mais amigáveis. Parecia também haver menos ladrões. Esan estava sofrendo um alto página 116 marco nível de criminalidade desde que a economia entrou em colapso, e tínhamos de esconder nossos bens por trás de portas trancadas. Secávamos nossas roupas dentro de casa, pois tudo que deixávamos do lado de fora era levado. Havia pessoas que levavam qualquer coisa, até cães. Na Coreia do Norte, as pessoas têm cães por 2 motivos: por um lado, para manter a casa segura; por outro, para servir de alimento. Como em muitos lugares da Ásia, onde eu cresci, a carne de cachorro é uma iguaria, embora eu gostasse demais de cães para querer comê-los. Nossos cães tinham de ficar acorrentados lado de fora durante o dia e trancados dentro de casa durante a noite, senão alguém os roubaria para vender ou para cozinhá-los para o jantar. Covon era um pouco mais segura, mas as pessoas lá também eram desesperadamente pobres. A principal diferença em Covon era que todos ainda partilhavam coisas uns com os outros, do jeito que era nos velhos tempos. Em Esan, fazíamos bolos de arroz e comíamos escondidos, ou dividíamos apenas com os vizinhos mais chegados. Mas em Covon, se você tivesse bolos de arroz, todos os vizinhos apareciam e comiam até que não sobrasse nada para você. E você não tinha escolha. Minha tia em Covon era muito leal ao regime e era a líder de seu Imban. As reuniões do Imban realizavam-se uma vez por semana, e eram um meio de o Estado manter-se informado das atividades de cada um e anunciar novas diretivas. Aos sábados, reuníamos-nos todos para sessões de propaganda e de autocrítica. Essas sessões eram organizadas por estudantes e por unidades de trabalhadores. Assim, os estudantes às páginas 117 marco relatavam em suas turmas e os trabalhadores em seus empregos. Começávamos copiando citações de Kim Il-sung ou de Kim Jong-il da mesma maneira que pessoas em outras partes do mundo copiavam versículos da Bíblia ou passagens do Alcorão. Depois escrevíamos tudo o que tínhamos feito na semana anterior. Então chegava a hora de se levantar diante do grupo e fazer uma autocrítica. Numa sessão típica, eu poderia começar assim: esta semana eu fui relapsa demais e não fiquei agradecida bastante pelo eterno e incondicional amor de meu benevolente e querido líder. Poderia acrescentar que não tinha trabalhado com diligência suficiente para cumprir missão que o partido nos ordenava que realizássemos, ou para estudar com bastante afinco, ou que não tinha amado suficientemente meus camaradas. Esta palavra era muito importante: amado suficientemente meus camaradas. Esta palavra era muito importante, porque éramos todos camaradas na jornada da luta contra os bastardos americanos, ou os insanos lobos do Ocidente. Concluiria: desde então, nosso querido líder me perdoou em sua benevolente e graciosa liderança. Eu lhe agradeço e serei melhor na próxima semana. Após terminarmos nossas confissões públicas, era a de criticar os outros. Eu sempre me apresentava como voluntária. Era boa nisso de verdade. Geralmente eu escolhia algum ou alguma colega de turma, que teria de se levantar e ouvir com atenção enquanto eu listava suas transgressões, não tinha feito o que nosso líder nos ensinou a fazer, ou não tinha participado na missão do grupo. Quando eu terminava, minha vítima tinha de me agradecer e garantir a todos que ele ou ela iria corrigir seu comportamento. Depois era minha vez de ser página 118 marco criticada. Eu odiava, é claro, mas nunca deixava que isso transparecesse em meu rosto. As reuniões de autocrítica em Esan podiam ser intensas, mas as de Covon eram brutais. Nessa parte muito isolada e muito patriótica do país, as pessoas realmente se consideravam revolucionárias. Sua devoção ao regime fora comprometida por uma exposição muito grande ao mundo além fronteiras. E as autoridades pareciam estar determinadas a manter as coisas assim por quanto tempo pudessem. Eu estava com quase 10 anos e minha mãe me matriculou na escola local, mesmo tendo pulado os 2 últimos anos do ensino fundamental. Eu achei os trabalhos em classe desnorteantes. E as escolas em
Covon eram muito mais rígidas do que as que eu tinha frequentado em Esan. Aqui não se permitia que as crianças fizessem nada sozinhas. Pela manhã, depois que terminávamos nosso trabalho coletivo limpando ruas ou polindo monumentos, os alunos deviam se alinhar e marchar para a aula. Balançávamos os braços sincronicamente, cantando canções alegres que diziam: como é esplêndido nosso país socialista. Nós somos a nova geração. Em geral, fazíamos a mesma coisa ao voltar para casa após um dia de estudo. Na Coreia do Norte, alunos fazem mais do que estudar. São parte de uma força de trabalho não remunerada que salva o país de um colapso total. Eu precisava levar sempre uma muda de roupa de trabalho em minha pasta, que usaria à tarde, quando íamos marchando. Fazer trabalhos braçais. Na primavera ajudávamos as páginas 119 Marco fazendas coletivas a plantar e semear. Trabalho era carregar pedras para limpar os campos, trazer o milho e transportar água. Em junho e julho capinávamos. E no outono éramos enviados para recolher arroz ou milho ou feijões que os colhedores ou as colheitadeiras deixavam passar. Nossos dedos pequenos eram bons para isso. Eu odiava esse trabalho. Mas não podíamos desperdiçar para isso. Eu odiava esse trabalho. Mas nos diziam que não podíamos desperdiçar um único grão quando havia tanta gente faminta. A única vez que eu ficava feliz trabalhando no campo era quando achava um buraco de camundongo, porque eles faziam o mesmo tipo de trabalho. Se você cavasse até chegar às tacas, encontraria quase 1 quilo de milho ou feijão que eles estavam armazenando para depois. Tivéssemos sorte, pegaríamos o camundongo também. Porém, todo o grão que coletávamos no campo pertencia à escola, não a nós. No fim do dia, os professores reuniam tudo o que tínhamos encontrado. Eles não queriam que levássemos nenhum grão para nós mesmos, e assim nos punham em linha e diziam: mostrem nos seus bolsos. Aprendemos a vestir nossas roupas de trabalho por cima dos uniformes escolares, e assim podíamos esconder alguns grãos na camada de baixo, levar para casa e comê-los. Um dos grandes problemas na Coreia do Norte era a escassez de fertilizantes. Quando a economia entrou em colapso na década de 1990, a União Soviética parou de nos enviar fertilizantes e nossas fábricas pararam de produzi-los. O que era doado por outros países não chegava às fazendas porque o sistema de transporte também tinha entrado em colapso. Isso levou ao fracasso da cultura de grãos, o que fez a fome ficar ainda pior. Página 120 Marco. Assim, o governo lançou uma campanha para preencher a lacuna de fertilizantes com um recurso local e renovável, dejetos humanos e animais. E todo estudante tinha uma cota a preencher. Dá para imaginar o tipo de problema que isso causava para as famílias. Todo membro de uma casa tinha um compromisso diário, e assim, quando acordávamos de manhã, era como uma guerra. Meus tios eram os mais competitivos. Lembre-se de não fazer cocô na escola. Minha tia me dizia em Covon todos os dias: espere para fazer aqui. Sempre que minha tia de Song não reviajava e precisava fazer cocô em outro lugar, ela reclamava muito de não ter com ela um saco plástico para guardar o que fizera. Na próxima vez eu vou me lembrar. Dizzy. Felizmente, ela nunca fez isso de fato. O grande esforço de recolher dejetos chegou ao ápice em janeiro, a fim de que tudo estivesse pronto para estação do cultivo. Os banheiros na Coreia do Norte em geral ficavam longe da casa, e precisávamos cuidar para que os vizinhos não nos roubassem à noite. Tinha quem trancasse suas casinhas para manter à distância os ladrões de cocô. Na escola, os professores nos enviavam à rua para achar cocô e trazê-lo para a classe. E assim, se víamos um cão fazendo cocô na rua, era como encontrar ouro. Meu tio em Covon tinha um grande cão que fazia um cocô enorme e todos na família brigavam por ele. Não é uma coisa que se vê todos os dias no Ocidente. Página 121 Marco. Minha mãe fazia todo tipo de trabalho em Covon. Massagens faciais e tatuagens de Página 120 Marco. Ocidente. Página 121 Marco. Minha mãe fazia todo tipo de trabalho em Covon. Fazia massagens faciais e tatuagens de sobrancelha nas mulheres. Comprava e vendia videocassetes e televisões no mercado negro. E isso ainda não era o suficiente para nos alimentar com arroz. Mais uma vez, minha irmã e eu íamos para o campo procurar plantas e insetos para encher nossas barrigas. Eu gostava das flores doces brancas da árvore da falsa acácia que crescia de maneira selvagem nas montanhas. Mas a melhor coisa eram os gafanhotos. Minha aptidão motora melhorou quando fiquei mais velha, e era muito boa em pegá-los. Quando minha mãe os fritava, ficavam delicioso. A maioria desses alimentos selvagens, no entanto, não era boa para seres humanos. Só serviam para encher a barriga. Quando caminhava pelos morros, eu colhia um monte de folhas diferentes, algumas para mim e algumas para os coelhos que tínhamos na cidade. Éramos bons amigos e fazíamos nossas refeições juntos. Mesmo agora, quando saio para caminhar, posso dizer que tipo de planta é a favorita dos coelhos. Mas ainda, não gosto muito de salada, porque me faz lembrar daqueles tempos difíceis. Quando morei em Covon, eu criava os coelhos desde pequeninos e lhes dava nomes como óleo vermelho, pretinho, douradinho. Mas não podiam ser de estimação. Pois quando chegava a hora, nós os esfolávamos e comíamos. Na maior parte do tempo, era a única carne que tínhamos. Sua pele era muito valiosa também. Na Coreia do Norte, todas as escolas precisavam recolher pele de coelho para o uniforme de inverno dos soldados. Cada estudante trazia 5 peles por semestre. Os militares exigiam um alto padrão, porém é difícil curtir o página 122 Marco o couro de seu próprio coelho, e assim a escola muitas vezes rejeitava as ruins. A única maneira de ter certeza de que iria preencher sua cota era comprar peles bem curtidas no Jangmadang. É claro que os administradores da escola não repassavam todas as peles de coelho aos militares, guardavam algumas para si mesmos para fazerem um pouco de dinheiro. Sei disso porque minha mãe comprava e vendia pele de coelho. Na verdade, às vezes ela comprava da escola peles que ela mesma tinha acabado de vender a clientes que precisavam preencher suas cotas. Esse sistema insano era bom para minha mãe, mas difícil para qualquer outra pessoa. Quando eu tinha uns 11 anos de idade, comecei a seguir os passos dos meus pais. Minha mãe me deu
Algum dinheiro para eu começar meu próprio negócio. Usei o empréstimo para comprar um pouco de vodka de arroz e subornar o guarda de um pomar de caquezeiros. De propriedade do Estado. Ele deixava que eu e minha irmã nos esgueirássemos para dentro e colhêssemos a fruta. Enchemos um grande balde de metal e carregávamos os caquis por muitos quilômetros até Kovan, onde eu os vendia no Jangmadang. Os caquis mais deliciosos. Os caquis mais deliciosos. Eu gritava para clientes que passavam por lá. Comprem aqui. No final do dia, tinha dinheiro para pagar minha mãe, comprar alguns doces e conseguir outra garrafa para subornar o guarda do pomar. Até minha mãe dar um fim ao nosso pequeno empreendimento, minha irmã colhia frutas comigo. Estávamos gastando nossos sapatos depressa demais. Página 123. Marco caminhando até o pomar, e ela não tinha como comprar sapatos novos para nós. Aprendi mais uma coisa importante desse meu curto período como vendedora no mercado. Uma vez tendo começado a negociar por si mesmo, você começa a pensar por si mesmo. Antes de o sistema público de distribuição entrar em colapso, somente o governo decidia quem iria sobreviver e quem iria morrer de fome. Os mercados saíram do controle do governo. Minhas pequenas transações me fizeram perceber que eu tinha algum controle sobre meu próprio destino. Isso me deu outro gostinho de liberdade. Página 124. Marco título nível 29. Geração Jangmadang.